E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos começar agora com o nosso curso de Direito Financeiro para a PGE São Paulo, beleza? Para começar, só um alerta rapidinho para você. Se você fez os nossos cursos também de revisão final para Tocantins e para Pernambuco, você vai notar que as primeiras aulas de financeiro são muito parecidas, tá? Por quê? Porque é direito orçamentário e direito orçamentário muda quase nada de um estado para o outro. As diferenças que tem nas aulas é o que tem de diferente na Constituição do Estado de São Paulo, que é pouca coisa, sabe? E no mais eu acrescentei uns 2 julgados que eu achei relevantes também. Isso para as primeiras aulas. As aulas seguintes, essas a gente terá bastante diferença, porque tem alguns conteúdos que só tem em São Paulo, que não tinha nos outros editais, e aí eu abordei exclusivamente para São Paulo. Beleza? Então, vamos seguindo. E, mesmo se você fez Tocantins e Pernambuco e assistiu todas as aulas, eu recomendo que assista essas de novo, tá? Porque, eu não sei vocês, mas pelo menos eu, lei de diretrizes orçamentárias é um assunto que se eu estudar 10 vezes, eu ainda vou precisar estudar uma 11ª vez, sabe? Porque são muitos detalhes, é muita regrinha. A lei de responsabilidade fiscal tem muitas normas ali detalhistas, então é importante estar sempre revendo, beleza? Vamos seguir. A partir de agora, essa primeira aula, o tema fundamental dela é a competência legislativa em se tratando de direito financeiro, beleza? Antes de entrar no tema propriamente dito, a gente vai começar falando de atividade financeira do Estado, que é só um assunto bem introdutório para todo o direito financeiro, beleza? Vamos lá. Primeiro, o conceito de atividade financeira do Estado. É basicamente o seguinte: é o conjunto de ações desempenhadas pelo Estado, obviamente, com o fim de criar, adquirir, gerir e despender recursos, beleza? Para suprir as necessidades humanas coletivas de natureza pública. Tranquilo? Olha só, quando a gente fala de atividade financeira do Estado, a gente está falando de dinheiro propriamente dito, tá? Quando o Estado está gerindo recursos humanos, não é atividade financeira do Estado. Embora seja importante para o Estado, claro, mas não está no conceito de atividade financeira, tá? Atividade financeira é dinheiro público. E que constitui, quais são os elementos da atividade financeira? Primeiro, o orçamento público. E aí, se você volta no conceito, você vai ver aqui, ó, gerir os recursos públicos. Gerir os recursos públicos no Brasil se gere através do orçamento. As receitas públicas, que é como o Estado vai adquirir dinheiro, as despesas públicas, que é como ele vai gastar dinheiro, crédito público, que é como ele vai pegar dinheiro emprestado, e aqui, dentro de crédito público, a gente vai ter aula sobre endividamento, que é um dos tópicos do edital, beleza? Faz parte do assunto crédito público, porque é através do crédito que o Estado se endivida. E tem um assunto que não é elemento da atividade financeira do Estado, mas que veio previsto no edital da PGE São Paulo, por isso a gente também vai ter uma aula para tratar dele, tá? Mesmo não sendo direito financeiro puro, direito financeiro propriamente dito, vou dizer assim. Mas se o edital trouxe, a gente embarca, tem perigo não. Que é Sistema Financeiro Nacional, tá? Sistema Financeiro Nacional não faz parte dos elementos da atividade financeira, e, a rigor, a maioria da doutrina vai falar que não faz parte nem do direito financeiro, embora tenha o nome financeiro junto, mas não faz parte do direito financeiro, tá? Como o edital da PGE São Paulo trouxe, a gente vai abarcar aqui. Para provar que Sistema Financeiro Nacional não faz parte do direito financeiro, eu, inclusive, trouxe uma questão do ano passado, Banca CESP, lá do TCE de Pernambuco, que, olha só, além de disciplinar o Sistema Financeiro Nacional, o direito financeiro regulamenta a atividade financeira do Estado no que diz respeito a orçamento, receita, despesa, crédito, responsabilidade fiscal e controle da execução orçamentária. Essa parte final todinha está certa, beleza? Inclusive, controle da execução orçamentária faz parte, no meu entender, da maioria da doutrina, do conceito de orçamento público. O controle é uma das fases do ciclo orçamentário. E responsabilidade fiscal também faz parte desse conjunto todo do direito financeiro. Agora, Sistema Financeiro Nacional não faz parte, por isso essa alternativa foi dada como errada, beleza? Mas, repito, não faz parte do direito financeiro conceitualmente. Agora, no edital da PGE São Paulo veio, por isso a gente vai ter uma aula para trabalhar o assunto. Vamos lá? Falar de competência legislativa em direito financeiro.
Começa pelo mais básico de tudo, artigo 24 da Constituição Federal, tem o rol de competências legislativas concorrentes, que são aquelas em que a União estabelece as normas gerais e os estados especificam para suas singularidades. E os municípios, por força do artigo 30, podem até suplementar essa legislação. Beleza? E olha só, o artigo 24 vai falar que é concorrente, direito financeiro e orçamento público. Nem precisava desse inciso 2, porque quando a gente fala financeiro, já está incluso o orçamento. Mas o Constituinte quis detalhar, tá bom também, a gente não tem nada a ver com isso. Beleza? Então, falou de direito financeiro, falou de orçamento, é competência concorrente. E aí a gente tem a primeira questão controversa da doutrina. O município tem competência concorrente para legislar em direito financeiro? Olha só, há duas correntes doutrinárias, tá? As duas são tão válidas quanto, têm argumentos tão bons quanto. Para a CESP, é fácil da gente responder isso, porque a CESP entende que sim, que o município tem competência concorrente em direito financeiro. Essa banca da PGE São Paulo nunca fez uma questão sobre o assunto, não dá para a gente afirmar, tá? Se cair na sua prova, e aqui eu estou correndo o risco de você errar por minha causa e depois vir me xingar, mas se cair na sua prova, eu falo para você marcar que sim, tá? O município tem competência concorrente para legislar sobre direito financeiro, tá bom? Por quê? Porque algumas bancas entendem assim, então vamos adotar, e obviamente não tem jurisprudência sobre o assunto, porque é uma questão doutrinária mesmo, então vamos adotar a corrente, vamos dizer assim, majoritária. É legal cair isso na primeira fase? Não, não é, porque é um assunto controverso, a banca não deve cobrar, se cair, provavelmente vão tentar anular, mas, para não correr o risco de você depender da anulação e tal, marque que é verdadeiro, tá bom? Vamos lá. Vamos ver agora quando precisa de lei complementar, tá? E eu já adianto para você, quase tudo em direito financeiro é lei complementar. Por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal é complementar e por isso que a Lei 4.320 só é lei ordinária porque ela foi publicada lá em 64, mas ela foi recepcionada pela Constituição como lei complementar, beleza? Caso parecido aí com CTN, com diversas outras leis assim. Artigo 163 da Constituição. Lei complementar disporá sobre finanças públicas, tá? Esse é o inciso que já mata quase tudo que fala direito financeiro, né? Finanças públicas é o termo mais genérico que abarca tudo, tá? Então, falou de finanças públicas, é lei complementar. Inciso 2, dívida pública externa e interna. E aqui, você presta atenção nesse, incluída as autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. De vez em quando, a banca quer colocar excluída aqui no lugar de incluída, tá? Então, você presta atenção. Falou de dívida pública de todos os entes, administração direta e indireta. Falou de dívida pública, é lei complementar. Inciso 3. Concessão de garantias pelas entidades públicas. De vez em quando, os entes públicos, eles dão garantia, geralmente uns para os outros, sabe? Então, assim, tem que seguir uma série de regras, não é algo fácil de se fazer, mas de vez em quando a União dá garantia para um crédito do Estado ou coisa semelhante. Para regulamentar como funcionam essas garantias, tem que ter lei complementar, beleza? Inciso 4. Emissão e resgate de títulos da dívida pública. Quer emitir título da dívida pública, quer resgatá-los, tem que ser lei complementar. Beleza? Como eu já falei, a gente vai ver muito ainda sobre dívida pública, mas a gente vai ter uma aula específica para isso, tá? É um assunto que tem vários conceitos bem complicadinhos. São nem complicados, é que são muito diferentes, por assim dizer. Vamos lá. Lei complementar ainda vai precisar para fiscalização financeira da administração pública. Por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a 4.320 são leis complementares, tá? A 4.320 foi recepcionada como lei complementar, porque elas tratam fundamentalmente de fiscalização financeira. 6. Operações de câmbio, realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Beleza? Operações de câmbio, lei complementar. E inciso 7, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.
beleza? Olha só, a União, ela tem algumas instituições que são de crédito, que tem o propósito de propiciar o desenvolvimento nacional. O exemplo maior aqui é o BNDES, tá? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, beleza? Para regulamentá-los, precisa de lei complementar, mas aí você fica atento à ressalva. Resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. A gente tem alguns bancos que são voltados para o desenvolvimento regional. Posso citar o exemplo BASA, que é o Banco da Superintendência da Zona Franca de Manaus, sabe? Da Amazônia, desculpa. O BASA, ele tem essa característica, porque ele é um desenvolvimento, ele visa o desenvolvimento regional. Beleza? Seguindo agora, um julgado que foi um dos piores argumentos que eu já vi na vida para se fazer uma ADI, mas se usou e o Supremo rejeitou, ainda bem, né? Olha o argumento. O argumento é o seguinte: esse artigo 163, ele fala lei complementar, ele fala no singular, tá? Então, quem ajuizou a ADI falou, olha, se fala no singular, a gente tem que ter uma lei complementar só para regulamentar todos esses incisos. Você não pode ter duas ou mais leis complementares, sabe? É uma interpretação gramatical estrita, mas que eu não julgo muito inteligente, para ser bem sincero, da Constituição. E o Supremo rejeitou, e o Supremo rejeitou a arguição de inconstitucionalidade formal da lei, em sua totalidade, ao argumento de que o projeto teria que ter disciplinado por inteiro o artigo 163. Então, esse argumento de que o projeto tinha que ter disciplinado por inteiro o 163 foi rejeitado pelo Supremo. Tá? O julgamento não é novo, é de 2000, mas o entendimento ainda é plenamente válido. O artigo 163 da Constituição não precisa de uma lei complementar só. E trazer aqui só uma questão da PGE Piauí, tá? Porque ela só reforça alguns aspectos que a gente falou. Primeiro, uma alternativa que fala: a Constituição Federal atribui competência privativa à União para legislar sobre direito financeiro. Não, tá? A gente viu que é competência concorrente, não é privativa da União. Está errado. O outro dispositivo, o outro enunciado, a Lei 4.320, apesar de ser lei ordinária, foi recepcionado pela CF com status de lei complementar, só podendo hoje ser alterada por lei dessa estatura. Perfeito, perfeito. Noção básica, basilar de direito constitucional. Espero que você tenha aprendido isso já na sua faculdade. Se não aprendeu, aprendeu depois, ou então vamos ver agora. Lei complementar só pode ser alterada por lei complementar. Se uma lei ordinária foi recepcionada como complementar, ela também só será alterada por lei complementar, beleza? Então, a Lei 4.320, ela é originalmente ordinária, mas se o nosso Congresso quiser alterá-la hoje, ele vai ter que fazer uma lei complementar para alterá-la, beleza? É isso que esse enunciado falou e estava certo, lá no Piauí, em 2014, beleza? E agora, a legislação orçamentária, tá? Tudo isso que a gente falou vale para o direito financeiro todo, beleza? A gente estabeleceu, vamos dizer assim, a regra geral. E a legislação orçamentária tem que ser complementar? Esse assunto é facílimo e cai muito. Por isso eu trouxe aqui, porque o que cai muito a gente tem que falar, porque, enfim, não pode errar essas coisas. Olha só, o artigo 165 da Constituição fala leis. Quando a Constituição fala lei, sem falar se é complementar ou ordinária, a gente entende que é lei ordinária, beleza? Então, lei ordinária de iniciativa do Poder Executivo vai estabelecer quem? O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, beleza? Então, as nossas 3 leis orçamentárias básicas são estabelecidas, elas vêm ali todo ano, ou Plano Plurianual a cada 4 anos, através de lei ordinária. Tranquilão. Já o parágrafo 9º vai falar: cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização dessas mesmas leis aqui. Então, olha só, nunca confunda isso na sua vida. A lei orçamentária anual, ela é ordinária ou complementar? Ordinária, fácil.
Já a lei que estabelece como a lei orçamentária anual será feita, sabe? Qual é o prazo, qual é a vigência, como se elabora essa lei. Essa lei é complementar, tá? Na LRF, a gente vai ver isso muito ao longo do curso, tem vários dispositivos que tratam do plano plurianual, da lei orçamentária anual e da lei de diretrizes orçamentárias. E você verá que, até em função disso, a LRF é lei complementar. Beleza? Então, foi tratar sobre as leis orçamentárias, para falar exercício financeiro, vigência, prazo, elaboração e organização, é lei complementar. Agora, se a gente está falando da própria lei orçamentária, propriamente dita, aí é lei ordinária. Tranquilo? E, só um adendo, essa lei complementar não foi feita pela União, tá? Então, atualmente, essas regras estão lá no artigo 32 do ADCT e tem também na LRF e na Lei 4.320, tá? Várias dessas coisas, inclusive aqui os prazos para elaboração, não foram estabelecidos por nenhuma lei complementar federal. Beleza? Vamos lá, mais um julgado agora. Esse também é interessante porque é até um caso um pouco absurdo. Olha só. A Constituição Federal de 88 é expressa em seu artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1, que é esse que a gente acabou de ver aqui, no sentido de que cabe à lei complementar de âmbito nacional dispor sobre a elaboração do PPA. Beleza, tranquilo. Quem vai determinar como é que se elabora PPA? Uma lei complementar federal, que nesse caso terá um caráter nacional, segundo o Supremo. De modo que é incabível ao Tribunal de Contas de Estado-membro tratar da matéria por meio de ato infralegal. Olha só, vários municípios são muito ruins em fazer leis orçamentárias. Sabe, principalmente os municípios muito pequenos, eles não têm um corpo técnico e vereador, obviamente, não entende nada disso. Então, as leis costumam sair bem ruinzinhas. O plano plurianual, então, fica terrível de ruim, sabe? Porque é um planejamento de longo prazo. A maioria dos municípios não sabe nem o que vai fazer no longo prazo. Então, assim, não costuma dar muito certo os PPAs de municípios muito pequenos. O que alguns tribunais de contas tentam fazer? Falam, olha, vamos regulamentar como é que esse PPA vai ser feito, porque aí a gente facilita a vida dos municípios. O Supremo entende que o Tribunal de Contas pode até fazer um manual para explicar como é que se faz, mas ele não pode estabelecer regras próprias, tá? O Tribunal de Contas, em nenhuma hipótese, pode estabelecer regras sobre como será feito o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Beleza? Não é atribuição do Tribunal de Contas, isso é atribuição do Poder Legislativo através de lei complementar, como manda o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1 da Constituição. Último assunto dessa nossa primeira aula introdutória é possível lei delegada em matéria financeira? Olha só, você deve se lembrar também de constitucional, processo legislativo, o que é uma lei delegada. Vamos ver o conceito rapidinho no artigo 68 da Constituição. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Como a gente bem sabe, as leis ordinárias e complementares no Brasil são feitas pelo Congresso. O presidente, de vez em quando, tem o poder de iniciativa, e em matéria orçamentária, inclusive, a iniciativa é sempre do chefe do executivo, a gente vai ver na próxima aula. E quase sempre, também com algumas exceções, como ali nas emendas constitucionais, mas quase sempre no processo legislativo, o presidente da República tem o poder de sanção ou veto, tá? Em se tratando de lei delegada, a coisa muda. Na lei delegada, o Congresso, ele delega para o presidente a atribuição para fazer a norma jurídica, sabe? Então, o presidente é quem faz a norma se tivermos uma lei delegada. Só que, em se tratando de direito financeiro, pode levar isso contigo, a gente nunca terá uma lei delegada, beleza? Por quê? Porque o parágrafo 1º fala, não serão objeto de delegação. E aí, ele taca aqui, ó, a matéria reservada à lei complementar. A gente viu que quase tudo em direito financeiro é lei complementar. Então, só aqui, a gente já mata quase o direito financeiro todo. E o inciso 3, para fechar de vez a questão, fala, PPAs, LDOs e leis orçamentárias também não serão objeto de lei delegada. Então, se não pode lei complementar e se não pode as leis orçamentárias, não sobra nada de direito financeiro,
beleza? Então, direito financeiro não se trata por lei delegada. Simples assim, graças a Deus, essa é uma regra sem exceção, coisa raríssima no direito. Beleza? Ficamos aqui nessa primeira aula, já segue na sequência, já vamos ver a aula 2 e vamos juntos. Clique lá.